Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoanálise aqui do canal. Chegou o Roland Garros, hein? Finalmente, um dos maiores torneios aí do nosso circuito, o maior torneio de saibro que nós temos, um dos grandes Slam. Palco de grandes jogos, palco de nunca vamos esquecer, em 3 vitórias aí do nosso querido Guga Kirten. Levou 3 taças aí para casa de campeão. Muitos brasileiros conhecem o Roland Garros por causa dessas vitórias do Guga. Qual que é a ideia que eu tive aqui, pessoal? De pegar, toda vez que estiver chegando um grande slam, pegar um jogo, alguma zebra ou uma final que foi super disputada e fazer alguma análise ali, tático, técnica, de algumas jogadas, para trazer para vocês, além do fator histórico aí do jogo, trazer algumas dicas, algumas coisas que dá para incorporar para nós aqui, tenistas amadores, através dessas jogadas dos tenistas profissionais. Estão prontos? Então, bora lá! Claro, mas antes da gente começar, já sabe, né? Ajudar aqui o professor a levar esse conteúdo cada vez a mais tenistas como você. Deixe aqui o seu like, seu curtir, compartilhe esse vídeo com seu amigo, que também gosta ali de uma análise de jogos de tênis. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo novo quando ele sair. Vamos lá então, pessoal, qual o jogo que eu escolhi? Claro, essa zebraça que aconteceu em 2009, Roland Garros, jogo válido pelas oitavas de final, quarta rodada, né? Oitavas de final de Roland Garros de 2009, onde o espanhol, Rafael Nadal, enfrentou o sueco Robin Söderling. Falando um pouco dos jogadores, todos nós o conhecemos, né? Hoje o Nadal é absoluto no saibro, recordista aí de longe de melhores estatísticas no saibro, já ganhou o Roland Garros 14 vezes, sabe? Então é aquele tipo de recorde que você fala, rapaz, vai demorar um pouco para alguém quebrar isso daí. Mas no momento do jogo, em 2009, ele já era tetracampeão seguido, consecutivo. Ele ganhou em 2005, 6, 7 e 8. Ele estava ali, se não me engano, 30 jogos invictos em Roland Garros. E ele era um favorito absoluto. Ninguém conseguia ganhar dele no saibro, muito poucos jogavam contra o Nadal e ganhavam dele no saibro. E especialmente em Roland Garros, ele nunca tinha perdido em Roland Garros até então. E o Söderling, ele era um jogador já ali top 30, mas não era considerado um jogador excelente ali de saibro. É daquele biotipo de jogador grandão que tem golpes potentes ali de fundo. Para quem não conhece, ele tinha um jogo meio parecido com o Thomas Berdych, o Wawrinka, Del Potro, jogadores altos, grandões, que tinham bons saques e que tinham golpes de fundo muito potentes. Então eles dominavam, jogavam o jogo ponto assim. Um detalhe interessante é que no torneio anterior a esse Roland Garros, em 2009, teve o Masters 1000 de Roma, assim como teve esse ano também, e os dois se enfrentaram, o Nadal e o Söderling se enfrentaram, e o Nadal deu uma surra no Söderling, deu 6-0, 6-1, então o sueco nem viu a cor da bola. Eles já tinham uma certa rixa ali desde 2007, quando rolou uns trés ali no jogo deles em Wimbledon. Début de la 5e manche entre Rafael Nadal et Robin Söderling, c'est l'Espagnol qui est au service. Les deux joueurs doivent retrouver leur concentration. Et Robin Söderling qui chambre un peu Rafael Nadal. Début de match, début de 5e manche. C'est pas très bon goût, hein? Então eu quero passar aqui as jogadas com vocês, a gente vai falando, vou comentando em cima delas, e eu queria abordar 3 aspectos com vocês, ok? Pontos-chave ali para a vitória do sueco, do Söderling, em cima do Nadal. Um lado mental, né, psicológico, um lado tático, um lado técnico, ok? Eu vou falando e vou mostrando as jogadas para vocês. Para começar, pessoal, o Söderling não era um cara assim muito benquisto, talvez, ali pelo circuito. Aquele cara que tem uma autoestima tão grande que ele parece quase arrogante, talvez. Mas ele chegou no jogo, e isso é importante dizer, ele chegou nesse jogo realmente com algo a provar, com uma cabeça feita que ele ia dar o melhor ali, que ele queria ganhar a todo custo. E por que isso é importante? Porque muitas vezes um jogador nesse sentido, por exemplo, que vai enfrentar um Nadal em Roland Garros, ele já entra pensando assim, poxa, meu, é uma tarefa quase impossível de acontecer, de eu ganhar. Então ele já entra meia derrota na quadra. Antes de começar o jogo, ele já perdeu metade do jogo, só porque ele entra com a cabeça dele de que não é possível, é uma tarefa muito difícil, é uma montanha muito grande para escalar. Só que o Söderling entrou com essa mente, e o melhor, ele entrou assim, e ele foi seguindo até o final do jogo com essa cabeça assim, focado o tempo todo, resistindo ali, resiliente, em manter essa atitude, né, de ser muito competitivo, de ganhar, de querer, de ir atrás,
o tempo todo, sem respeitar, né, entre aspas, o Nadal ali na quadra, dando o melhor e querendo até o final ganhar esse jogo. Bora lá então para algumas jogadas aqui, vou acompanhar com vocês e vou explicando aos pouquinhos, tá? Vocês vão ver que o Soderling, ele entrou no jogo com um plano tático ali bem agressivo, ele já sacava bem, né? E ele queria mandar nos pontos a todo custo. Ó. Ele começava sacando forte e ficava dominando o ponto, principalmente com o forehand dele, que era um forehand bem pesado. Sobrou, e matava o ponto. Vocês vão ver que para o Soderling não era muito jogo ficar se defendendo, porque ele era um cara grandão, não tinha uma movimentação tão boa. Então, ou era ataque ou era contra-ataque. Vocês vão ver várias vezes que ele estava numa posição ali um pouquinho difícil, ele ia lá e enfiava a mão na bola para não ter defesa. Era ali que ia acabar o ponto. Ó, como ele contra-atacava bem. Ó, a partir do momento que ele tinha a oportunidade de atacar, ele começava, ele aproveitava esses golpes pesados que ele tinha dos dois lados, mas principalmente forehand. Ou seja, era um plano que ele seguiu até o final ali do jogo. O plano dele era esse. Quero chamar a atenção de vocês para a técnica de forehand do sueco, que tem uma amplitude bem grande ali na preparação do golpe. É uma das razões pelas quais ele batia essa bola tão forte, né? Quanto maior a distância da raquete da bola, mais você vai conseguir acelerar. Porém, é muito difícil de acertar o timing, pessoal, então eu não recomendo uma preparação tão grande assim. Vocês vão ver que ele até dá uma atrasadinha no golpe, dá para ver pela posição do corpo dele, ó, um pouco desequilibrada para trás. Então cuidado com essa amplitude muito grande. Outra coisa interessante de se observar é a altura do toss dele. Percebam a diferença entre a altura onde a bola parava e onde ele pegava, né, um contato com ela, uma diferença de mais de 1 metro provavelmente. Também é uma técnica que eu não recomendo porque é muito difícil também de acertar o timing, porque a bola, quanto mais alta, mais ela cai, mais rápida ela vem, mais difícil de você acertar. Agora vamos falar um pouco sobre o aspecto tático, técnico ali do Nadal. Até então o Nadal ele sempre vinha jogando no saibro principalmente, muito à base da sua regularidade, seu topspin. Claro, ele buscava de vez em quando ali atacar algumas bolas, mas ele encarava muito mais o rally, ele gostava de trocar mais bolas, vamos dizer assim, e deixava isso acontecer. Claro, tinha 20 e poucos anos, tinha um físico bom, né, no momento ali, então ele aceitava mais essa troca de bola. Só que isso não estava dando muito certo, né, contra o Soderling, porque o Soderling estava entrando muito forte em todas as bolas. Então o Nadal teve que fazer uma adaptação, e eu separei algumas jogadinhas aqui para vocês verem. Ele teve que começar, o que dava certo pro Nadal? É mexer o Soderling de lá para cá. Vocês vão ver, ó, era o jeito de ganhar. O Soderling era grandão. Assim que o Nadal pudesse, ele tinha... Ou dar slices, ó. Uma coisa que o Nadal aprendeu a fazer com o tempo, né? Então eu vejo a diferença entre ele dessa época e hoje, apesar que ele está ali lesionado, infelizmente não está jogando esse Roland Garros esse ano, mas ele aprendeu a variar um pouco mais o jogo, então hoje ele usa muito mais o slice, vai muito mais para a rede mais cedo e não está mais nesse negócio de ficar trocando tantas bolas, esperando muito, não, ele está tomando a iniciativa do ponto muito mais rápido. Então vocês vão ver que adotando esse tipo de posicionamento ele ganhava mais pontos, ou pelo menos um pouco mais fácil do Soderling. Ó, mexeu. Era o jogo dele. O Nadal sempre foi muito forte em termos de defesa e de contra-ataque, né, pessoal? Talvez um dos melhores aí de todos os tempos. O jogo dele no saibro era difícil de ganhar. Por que era tão difícil de ganhar no saibro? Sempre foi o Nadal. Porque além da sua regularidade, além daquele topspin monstruoso que ele sempre deu, ele era um jogador extremamente competente em se defender e botar, né, uma bola a mais, e aí o jogador ia lá e arriscava e errava, e extremamente competente em contra-atacar. Então várias vezes o jogador vinha para cima dele, ele se defendia, conseguia ficar no ponto e do nada, de repente, ia lá e arranjava aquela bola na paralela, aquela coisa
que ninguém esperava, um contra-ataque fulminante ali. Então ele sempre foi muito capaz, muito bom nesse tipo de jogada. Toda vez que ele tomava mais a iniciativa do ponto, ó, mexeu o Soderling, entrou na quadra, ó. Toda vez que ele tomava a iniciativa, deslocava mais o Soderling, começou a correr, um abraço. Olha o contra-ataque, uma bola quase impossível, foi lá e conseguiu. Outro detalhe tático muito importante aqui que aconteceu nesse jogo é que o Soderling usou muitas bolas fundas, bolas no meio fundas. Pô, professor, uma bola no meio não é mais fácil para o adversário jogar? Mas se for funda, pessoal, é uma bola que, além de te atrapalhar, te jogar para trás, fazer você recuar, ela não permite que você angule, não permite que você abra tanto quadra para poder mexer o seu adversário. Então, tem um ponto aqui que eu separei, vocês vão ver, olha como o Soderling fica jogando bola no fundo, no meio, ó. Nadal também, mas bolas muito fundas. E aí ele não deixa o Nadal botar ele para correr, porque angular uma bola no meio é difícil, né? E outra coisa que o Soderling fez muito bem nesse jogo é devolver saque, pessoal. Olha onde ele estava devolvendo também. Devolvia muito fundo essa bola, não deixava o Nadal entrar no ponto. O Nadal sacava e essa devolução no meio, funda, pega o jogador ele de surpresa, porque o jogador acabou de sacar e caiu dentro da quadra, a bola já vem em cima. Então é como se o jogador, além de perder a vantagem do saque, ele já se põe numa postura defensiva. Olha só como o Soderling estava devolvendo bem os saques do Nadal. Olha isso, já jogava o Nadal para trás. E aí ele começava a ter mais controle sobre o ponto. Uma devolução funda, muito funda. Aí o jogador já começa o ponto melhor, de novo, ó. Onde foi? Já deslocou o Nadal para trás e já consegue entrar no ponto muito melhor. E para finalizarmos aqui, 3 pontos ali no tie-break do último set, pontos meio tensos. Vou acompanhar aqui com vocês. A verdade é que o Soderling estava jogando tão bem que mesmo bolas que em tese ele não seria bom, ele acertava. Contra-ataques, por exemplo. Olha essa passada. Aí o primeiro match point que o Soderling teve, jogando bolas fundas, ó, no meio, não deixando o Nadal mexer muito ele. Aqui eu vou voltar, pessoal, só para vocês verem. Olha como o detalhe é pequeno e como faz diferença, como isso mudou o ponto. Eles estavam trocando bolas no meio, certo? Esse forehand aqui do Soderling foi a primeira bola que abriu um pouco as coisas, estava tudo no meio e a coisa abriu. A partir do momento que ele abriu esse forehand, o forehand do Nadal, o Nadal foi capaz, ó, ele abriu, o Nadal conseguiu criar um ângulo, tirou o Soderling e completou numa paralela depois. E aí o match point. E finalizou o jogo aí para surpresa geral de todo mundo. Talvez uma das maiores zebras de todos os tempos aí de Roland Garros. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nova análise. Se você tem alguma sugestão de outro jogo que você queira que eu analise também, ou se você também gostou dessa ideia de, pô, tá chegando um Grand Slam, fazer uma análise desse Grand Slam específico, escreva aqui nos comentários, ok? Fazer o possível para atender vocês. E para quem ainda não viu, vou deixar a análise aqui do Nadal e Djokovic do ano passado em Roland Garros, um jogão também. Eu separei algumas jogadas, expliquei, para poder, de certa forma, incrementar algumas coisas que os jogadores fazem no seu jogo e fazer você jogar cada vez melhor. Até o próximo vídeo, um grande abraço, te vejo na quadra.